Paulo Pozonoff, seus comentários então sobre essa primeira, digamos, foto oficial entre Lula e Alckmin. Mariana, é difícil começar, né, a semana vendo isso, ouvindo o Lula falar esse monte de coisa. Eu fico imaginando, né, se fosse o presidente Jair Bolsonaro chamando uma mulher, dizendo, essa mulher, essa bicha é poeta, pra cacete. Palavras dele, ia se criar toda uma polêmica aí com as palavras do presidente Jair Bolsonaro, se fosse ele a falar isso. Agora, eu ainda, assim, para mim ainda não caiu a ficha de que Alckmin esteja fazendo esse papelão todo. Essas notícias ainda são algo assim muito surreal. Eu ainda preciso parar, sabe, e pensar, essa realmente é a realidade? Será que a gente vai ver, Mariana, ano que vem, uma chapa lá em Minas Gerais, Aécio e Dilma? Né, nesse momento, assim, tudo parece muito possível. Eu estava comparando, estava assistindo aqui a reportagem e estava pensando, criando uma analogia entre esse jantar. E aí tá um reality show da Netflix de muito sucesso chamado Casamento às Cegas. Me parece meio Casamento às Cegas esse encontro entre Lula e Alckmin. E ao assistir aquele reality, e eu não tenho vergonha nenhuma aqui de assumir que eu assisti o reality, eu pensava, né, o que leva uma pessoa a abdicar da dignidade para se submeter a esse tipo de reality show. E aí, adaptando esse meu raciocínio, eu pergunto a você, pergunto aos nossos ouvintes, espectadores, o que leva uma pessoa, o Alckmin, a abdicar da dignidade e participar desse encontro político, e parece que vai se concretizar numa chapa aí Lula-Alckmin. Realmente é muito vergonhoso e eu ainda não consegui parar para tentar, sabe, entrar na cabeça de Geraldo Alckmin e tentar entender o que o levou a esse movimento político esdrúxulo. Paulo Pozonoff, nós ouvimos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aí falar que então agora quem vai definir, né, está nas mãos dos próprios partidos definirem ou não essa junção. Mas nós sabemos que pelo menos dentro do PT, essa definição, para além de líderes, de caciques partidários, quem decide, quem tem a última palavra, pelo menos dentro do Partido dos Trabalhadores, é Luiz Inácio Lula da Silva. Até dentro desse contexto, eu gostaria de trazer para você alguns bastidores sobre Rui Falcão, que diz que votaria contra, dentro do partido, uma possível aliança entre Lula e Alckmin. E até mesmo a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, a quem o presidente se referiu, como você disse aí, com esses termos que você disse, de que não existe, Gleisi negou que exista alguma discussão formal sobre essa união com Geraldo Alckmin dentro do partido. Ou seja, é o próprio partido negando o que está super claro para todo o resto? A gente sabe que o PT é uma autocracia, né? O Lula é o partido do Lula, na verdade, não é mais o partido dos trabalhadores. A gente viu isso até durante o período aí em que o Lula esteve preso, o PT se transformou de fato no partido do Lula. Curioso que seria aí, a sigla seria PL, que é o partido do Bolsonaro, né? Mas enfim, eu não sei, como eu te disse no meu primeiro comentário, é uma união tão esdrúxula que, de fato, se vigorar ali o mínimo de vergonha na cara num partido que a gente sabe que tem muita. O que sobra no PT é cara de pau, na verdade. Se eles tiverem algum mínimo de vergonha na cara, eles vão barrar essa união, que é uma união absolutamente imoral, até para quem defende aí os ideais do Partido dos Trabalhadores, o que não é o meu caso. Mas eu fico me colocando aí no papel de um militante, né, de um filiado do Partido dos Trabalhadores. É muito vergonhosa essa união com o Alckmin para o próprio partido. Se bem que o PT tem um certo histórico, né, de uniões vergonhosas. A gente lembra ali daquele encontro Lula, Haddad, Maluf. Então, isso também não é uma novidade assim na história do PT. O que causa perplexidade talvez seja a proximidade ali da troca, né, de ofensas mesmo que havia entre Lula e Alckmin, e que agora parece que tudo é passado, são águas passadas, e agora eles vão acabar juntando forças. Eu fico me perguntando também, Mariana, eu acho importante falar disso, por que um candidato que aparece aí nas pesquisas com possibilidade até de vencer no primeiro turno se aliaria a um rival
alguém com quem ele trocou palavras muito duras num passado recente. O que isso demonstra? Para mim, numa primeira leitura, demonstra até uma certa fragilidade eleitoral, mas isso aí vai contra o que as pesquisas estão mostrando. Então, é um cenário muito, muito estranho. Isso aí me faz lembrar do teatro do absurdo, do ionesco. Só assim mesmo para a gente refletir por que eu estou comentando aqui, nesse momento, uma quase impossível, né? Improvável união Lula-Alckmin. Pozonoff, você comentou aí sobre Alckmin trocar o certo, que seria o governo do estado de São Paulo, ou quase certo, pelo menos pelo que indicam as pesquisas aí, inclusive divulgadas ontem, né, onde nesse final de semana, entre sábado e domingo, divulgadas onde Geraldo Alckmin aparece aí já em primeiro lugar, né, na disputa de intenção de votos, trocar pelo duvidoso, que seria aí uma possível candidatura a vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu jogo essa pergunta novamente para você, né? Porque dentro dos bastidores também se fala muito que, inclusive, a esposa de Geraldo Alckmin poderia, assim, a senhora Lu Alckmin poderia ser também mais um impeditivo aí para essa união entre Alckmin e Lula, já que ela compartilha, pelo jeito, do mesmo argumento que o seu, Pozonoff. Porque o marido trocaria o certo, que é o governo do estado, pelo duvidoso. Olha só, Mariana, bem, eu não sabia disso, acho muito bom, né? Muito bom sempre aí a parcimônia e a sabedoria das mulheres, né? Alguém precisa chegar realmente, alguém que tenha uma forte influência sobre o Geraldo Alckmin, bater no ombro dele e perguntar, mas o que você está fazendo? Você está jogando aí todo até um legado, né? A gente não pode, você pode até não concordar com Geraldo Alckmin, eu não sou de São Paulo, não sei se os governos dele contam com uma boa aprovação em São Paulo, mas é jogar um legado político inegável fora com essa união com Lula. Mas me parece aí também informações de bastidores que haveria um acordo até que visa a 2026. Talvez haja aí uma possibilidade até de o PT vir apoiar Alckmin para se tornar presidente em 2026. Aí Lula deixaria, né, o trono, se ele for eleito, evidentemente, em 2022. Então, ainda são muitas peças estranhas nesse quebra-cabeça para lá de esquisito e para lá de imoral. Agora eu gostaria de trazer mais uma peça, acredito que na sua visão pode ser vista como esquisita, como a presença do ex-senador Arthur Vigílio, nesse evento também ontem, onde tinham membros do MDB, Rede, PSD, PT e PSB, e o ex-senador Arthur Vigílio era o único do PSDB presente no evento. Como que a gente pode interpretar essa presença de Vigílio? Isso é péssimo para o PSDB, né? Porque só reforça uma narrativa aí que já existe e ganha força nas redes sociais, que é o tal do teatro das tesouras, aquela ideia de que PT e PSDB são a mesma coisa e que, na verdade, nos 20 anos aí em que os dois partidos governaram o país, na verdade foi um partido só, uma ideologia só, e que todo esse antagonismo era só um grande teatro. Agora, esse encontro aí também contou com a presença de Ciro Gomes, que até outro dia estava chamando Lula de o maior corruptor do Brasil, estava fazendo um monte de acusações. Haddad, né? A gente vê as fotos ali, as imagens, um Haddad extremamente constrangido. Esse mundo da política, Mariana, é um mundo muito estranho mesmo. As pessoas submetem, né, os princípios e a própria alma, eu acho, por ambições muito pequenas. É um mundo muito sujo mesmo. É até estranho, a gente precisa colocar máscara, né? Não essa máscara de Covid, aquela que protege de mau cheiro, colocar bota, colocar macacão, para a gente não se deixar contaminar por esse mundo da política. Agora, Paulo Pozonoff, antes da gente ir para um rápido intervalo, gostaria de trazer um dado aqui para você da pesquisa Datafolha, que foi divulgada
na sexta-feira, na última sexta-feira, para 70% dos eleitores, essa hipótese, né, de uma possível fusão entre Lula e Alckmin não alteraria a chance de que essas pessoas votassem, então, em Lula. Ou seja, isso, a possível vice-presidência de Alckmin não mudaria a intenção de voto, pelo menos para 70% dentro desse universo de 48% que votariam em Lula num primeiro turno, não mudaria para eles. Eles continuariam votando. Mariana, esse é o tipo de informação, né, de dado que ele não esclarece, né? Ele só confunde ainda mais. Eu vi esse dado aí, acho que no sábado, e é muito interessante porque, assim, eu já fiz essa pergunta aqui, que eu estendi a você, aos ouvintes, espectadores, por que Lula teria interesse nessa aproximação com o Alckmin? Ele que está em primeiro lugar, inclusive nessa pesquisa do Datafolha, que apontaria até uma vitória no primeiro turno. Não faz sentido nenhum, eleitoralmente. Bem, a julgar a pesquisa sendo, né, crível, verdadeira, não faz sentido nenhum essa aproximação. E faz menos sentido ainda para o Geraldo Alckmin, já que ele não vai influenciar nada, ele estaria aí vendendo a sua alma a Mefistófeles, né? Por quê? Qual é o sentido disso eleitoralmente? Realmente é um dado que mais confunde do que esclarece. Eu vou esperar aí as próximas pesquisas para ver se esse dado ele ganha força para poder analisar com mais cuidado. Realmente não faz sentido nenhum nesse momento.